Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 17 de maio de 2024, vamos fazer a nossa oração da noite, bem lá no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro, ou o primeiro dia. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e havia separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareceu a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala da criação da terra, da criação do mundo. Deus, ele existe de eternidade em eternidade. Deus sempre existiu. Quando ainda não havia, a terra ainda não havia sido formada, Deus já existia. A Bíblia diz que ele era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, era tudo trevas, era tudo escuridão. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus começou a formar a terra de forma sequenciada, porque todos nós sabemos que ele fez até o sexto dia, no sétimo dia ele descansou. E a Bíblia frisa que Deus viu que era bom, e depois fez isso, e depois fez aquilo de uma maneira sequenciada. No versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Ou seja, a Bíblia aqui é bem explícita, nos mostrando que Deus, ele trabalhou de maneira sequenciada, foi vendo o que é bom, e foi fazendo, e foi fazendo, foi fazendo. Para nos explicar como é a vida a partir da fundação da criação do mundo. Esse é o modelo, esse é o timbre de como é a vida aqui na terra. A tendência da vida do homem é a evolução. Deus fez a luz, viu que era bom, fez mais outra coisa, fez isso, fez aquilo, e foi fazendo e foi crescendo. Até a terra ser como é hoje. Tem céus, tem mares, tem rios. Deus foi fazendo e foi vendo. Mas o que acontece muitas das vezes na nossa vida? Não há evolução, não há crescimento. Nós ficamos presos no mesmo lugar, num labirinto, num ciclo. E não saímos daquele lugar. Rodamos e rodamos e rodamos. Eu queria abrir aqui um parênteses dizendo que o crente, o cristão, ele passa em momentos de deserto. Quando se fala de deserto, pode ser que muitos não entendam a linguagem. Para o cristianismo, o deserto representa momentos difíceis, de tribulação, de batalhas que todos nós passamos, mas ainda assim no deserto há crescimento. Em que sentido?
como assim é que no deserto há crescimento? Sim, é no deserto que o cristão mais cresce espiritualmente. É no deserto que ele aprende a depender de Deus. É no deserto que ele aprende a confiar em Deus. Porque no deserto não tem nada. É seco. Não tem água, não tem sombra. O deserto é um lugar solitário. Tem tempestade de areia. De dia é muito quente, à noite faz frio por causa do vento. Diante dessa situação, desse cenário, o crente vê-se obrigado a fortalecer as suas raízes em Deus. Ele vê-se obrigado a se fortalecer em Deus. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ninguém fortalece as suas raízes, a sua comunhão com Deus quando está tudo bem, maravilha. Hoje vou no Mussulo, hoje vou na Restinga. Quero dizer, no Vião um bocadinho está tudo bem, está tudo tranquilo, mas quando há deserto, o instinto de sobrevivência é ativo. Se eu não orar, se eu não jejuar, se eu não adorar, se eu não meditar, eu morro nesse lugar. Então ele se esforça, ele cresce espiritualmente. E também para os que não são cristãos, que têm uma força muito grande, nos momentos de tribulação, eles amadurecem, eles crescem a nível de personalidade, então há crescimento no deserto. Também, para muitos não pensarem, não, como assim a vida é evolutiva e tudo mais, os momentos de tribulação. Nesses momentos são os momentos de maior crescimento. A pessoa é transformada, é renovada, o caráter é moldado, amadurece. A mentalidade muda, é crescimento. O crescimento não é apenas bens materiais. Crescimento pessoal. Crescimento espiritual. Mas o que acontece com muitos crentes? Não crescem a nenhum nível. Quando estão no deserto, ficam atolados, encalhados lá. E muito pelo contrário, começam a decrescer. Ao invés de se firmarem em Deus para sair mais rápido daquela situação, fazem como o povo de Israel, quando estava sair do Egito, estava a atravessar para ir para a terra prometida, murmura. Irmãos, aquele povo não pisou na terra prometida por causa da murmuração. Uma viagem que duraria apenas 2 semanas, durou muitos anos, 40 anos. Era um país fronteiriço. Egito, Israel, quem for verificar no mapa, segundo os teólogos, eles fariam apenas 2 semanas, mais ou menos, a pé. Fizeram 40 anos, porque murmuraram, Deus nos esqueceu. Deus não presta, Deus isso, Deus aquilo. Começaram até a ter saudades do tempo da escravidão no Egito. Deus hoje fala para o nosso coração que devemos nos posicionar para sairmos desse ciclo onde nós estamos. Senão vamos permanecer e vamos morrer nesse lugar. No deserto, muitos saem da presença de Deus, abandonam a fé, não aguentam. E humanamente falando, porque eu vou falar de 2 visões para os que são cristãos e os não cristãos. Falei do crescimento a nível pessoal daquele que não é cristão. Mas também existe o outro lado. O crente no deserto, muitos crentes se desconvertem, saem da presença, chutam o balde, não quero mais saber de Deus, fui, tchau. E também tem um outro lado, humanamente falando. Ao invés de pegar nesse momento de tribulação
e ganhar uma força e buscar força no sofrimento para amadurecer, para lutar, para batalhar. É o contrário. Tornam pessoas tóxicas, deprimidas. Mergulham completamente no problema e morrem aí. Entram nos vícios e etc, etc, etc. Rabasequerebo. E os ciclos nunca são... Há pessoas que estão no mesmo lugar há anos, não saem daquele ciclo. Porque não tomaram uma decisão, um posicionamento. Rabasequerebo, shequereba. Rebababá, sequerebo, shequereba. Muitos sabem o que devem, o que têm que fazer. Falando dos crentes, agora dos cristãos. Mas não fazem. Muitos sabem que têm chamado, mas rejeitam. Muitos sabem que o Espírito Santo está a tocar o coração deles para deixar certos vícios, mas não deixam. E permanecem naquele ciclo, naquele labirinto e depois reclamam: Deus não me ouve, Deus não existe, Deus isso, Deus aquilo. É momento de tomar uma decisão. É momento de se levantar para quebrar esses ciclos malignos. Para evoluir, para ir para frente. Deus não quer nos ver no mesmo nível. Sempre. Chegou o momento de, quando acontece uma tribulação, você começar a orar sozinho. Você começar a jejuar, você começar a ler a Bíblia. Você levantar desse sofá e começar a lutar pelos teus objetivos. Chegou a hora. Muitos de nós não tomamos esse posicionamento depois. Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo, Deus aquilo. Tudo é Deus, a culpa é de Deus. Mas onde está o poder e a autoridade que Ele nos concedeu? Nós não somos plantas, não somos animais, somos humanos. Temos capacidade cognitiva, intelectual, temos tudo. Somos a imagem e semelhança de Deus. O que nos falta é um alinhamento com Deus. A nossa vida depende da nossa comunhão com Deus. A nossa vida depende de como estamos com Deus. Enquanto você não decidir o que você quer com Deus, consertar o teu relacionamento, a tua aliança, as coisas vão continuar como estão. Para dizer que o inimigo também investe muito para que ciclos não sejam quebrados, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas aquele que está posicionado em oração, ele quebra isso. E é o que nós vamos fazer hoje. Vamos quebrar tudo que é força maligna que tem bloqueado o avanço. E dentro de ti, clama pela ajuda do Espírito Santo para te dar força para hoje se levantar. Porque Deus tem algo novo para a tua vida. Depende de ti, está nas tuas mãos. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos. Porque tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus santo, poderoso, tremendo. Não há outro além de ti. Só tu és santo. Só tu és digno, só tu és poderoso, digno de todo louvor, de todo nosso louvor, de toda nossa adoração, de toda nossa exaltação. Tu és de eternidade em eternidade, tu sempre foste e sempre serás Deus. O Senhor criou os céus e a terra e tudo que neles há. O Senhor criou esse grande universo. Quão grande é o nosso Deus. Quão maravilhoso é o nosso Deus. Nós te exaltamos, nós glorificamos o teu santo e bendito nome nessa noite. Porque tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor.
Não temos palavras para descrever a tua grandeza. Tu és inescrutável, rebasacaraba. Tu és inabalável, indestrutível. Rabababá, soberano, santo, justo. O príncipe da paz. O rei da glória. Rebabá, saramande, rebo, shekereba. O Deus de Israel. Rabá, sekerebo, shekereba. Exaltamos o teu nome, Yahweh. Reba, sakaraba, shekerebo, sereba. Pai, estamos aqui, Senhor Jesus, com um coração humilde, contrito e quebrantado, clamando a tua misericórdia. Porque, Senhor Jesus, sem a tua misericórdia, nós seremos destruídos. Reba sakaraba shekerebo. É pela tua misericórdia que o Senhor derramou o seu sangue na cruz. É pela tua misericórdia que hoje somos livres do pecado. É pela tua misericórdia que fomos salvos pela tua morte de cruz. É pela tua misericórdia que estamos aqui, permanecemos aqui até hoje. Porque se dependesse dos nossos inimigos, já estaríamos numa sepultura. Já estaríamos numa cova, estaríamos em algum lugar de vergonha. Rebababá, envergonhados, confundidos, pisados como areia, rabá, sequerebo, servindo de riso para os ímpios, servindo de chacota, rabá, sequerebo, xereba. Mas o nosso Deus nunca permitiu. O nosso Deus sempre nos guardou, nos protegeu, nos livrou. Sempre nos guardou debaixo da sua sombra, debaixo das tuas asas. Ah, Senhor Deus, como não te amar? Como não agradecer esse amor tremendo, maravilhoso? Reba sacarrabaxe, que perdoa os nossos pecados. Lava-nos nessa noite com teu precioso sangue. Reba sacarrabaxe, que Pai, eu me levanto em oração nessa noite para quebrar todos os poderes malignos, para quebrar todos os poderes satânicos, ramande que rebo, se que rebaxe, que rebo, que estão em volta da vida do teu povo, ribo, se que rebaixa, carababá, se que rebo, para paralisar, para neutralizar, ramande que rebo, se que reba, para impedir o progresso, o crescimento, a evolução. O crescimento espiritual, o crescimento pessoal, o crescimento profissional, rebabase que rebo financeiro, rebasa carrabaxe que rebo. Tu és um Deus dinâmico, Senhor. O Senhor Jesus disse na sua palavra: o meu Pai trabalha, até hoje eu trabalho também. O Senhor reina e governa um universo tão grande. Todos os dias, todos os momentos. Todos os dias, a dia, à noite. Ramandeque, porque o Senhor trabalha. Porque o Senhor tem cuidado desse universo. Nós não queremos permanecer nessa mesmice. Não queremos permanecer nesse bloqueio, encalhados, bloqueados e envergonhados. Que esses poderes sejam quebrados agora. Que essas correntes sejam quebradas agora. Que essas amarrações sejam quebradas agora. Quando o teu servo Moisés olhou para o Senhor, questionando, o Senhor respondeu: diga ao meu povo que marche. Marche, marche, marche. O caminho é para frente. Não parem. Toda paragem forjada pelo inimigo na nossa vida, cai por terra agora. Todos os cativeiros,
onde nos encontramos nesse momento, no mundo espiritual, liberta-nos, Senhor Jesus. Liberta-nos, que haja um terremoto, assim conforme houve na prisão onde estava Paulo e Silas. E as cadeias se quebraram, e as portas se abriram. Provoque um terremoto, para que sejamos livres dos cativeiros, dos labirintos, dos esconderijos, onde o inimigo nos colocou para impedir o nosso avanço. Que haja libertação, que haja crescimento e evolução nessa noite. Tira-nos do casulo, tira-nos da caverna. Todos os altares trabalhando de dia e de noite para o nosso retrocesso, para o nosso fracasso, para a nossa desgraça. Receba o fogo do Espírito Santo. Começa a ser queimado todo o investimento do inferno contra a nossa vida. Receba o fogo e queima todo o pacto de bruxaria, feitiçaria, amarração feito para impedir o nosso crescimento, o nosso progresso. Receba o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Todo joelho se dobra e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Toda força maligna investindo contra a nossa vida, nossa casa e nossa família. Espírito de paralisia, de humilhação, desemprego, fracasso, solteirismo, esterilidade, cai por terra nessa noite. Para essa pessoa que não consegue avançar por causa dos vícios, liberta nessa noite. Arranca esses vícios. Essa pessoa que não consegue evoluir por causa de realidades na família, maldições familiares, espíritos familiares. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quebra todas as maldições. Todas as realidades familiares que têm impedido o crescimento, o avanço do teu povo. Tua palavra diz, no livro de Salmos, 92, que o justo florescerá como a palmeira. Tudo aquilo que tem impedido o teu justo, o teu servo de prosperar, quebra nessa noite, Jesus. Toda mente que foi cauterizada pelo inimigo, que foi cauterizada pelo sistema do mundo, pelo pecado. E essa pessoa não consegue pensar fora da caixa. Está totalmente limitada. Está conformada com essa realidade humilhante. Está conformada com essa realidade triste, porque não é isso que Deus tem para a sua vida. A tua palavra diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor tem planos maravilhosos para nós. Planos de paz, de crescimento.
todos esses pensamentos malignos, pensamentos pequenos, pensamentos limitados, sejam arrancados agora das mentes. A tua palavra diz que vós teis a mente de Cristo. Muda a nossa mente, o nosso entendimento. Talvez muitos não conseguem perceber que estão num ciclo, que não saem do mesmo lugar, que estão numa realidade degradante, porque o inimigo bloqueou as suas mentes, porque o inimigo fechou as suas mentes, dominou as suas mentes, cegou o seu entendimento. Abra o entendimento nessa noite. Remova a cegueira espiritual. Dê a sabedoria, Senhor Jesus. Muda caráter, muda personalidade. Toda pessoa que está no deserto e tem murmurado, tem reclamado, está fraca, Senhor, levanta nessa noite. Renova, assim conforme o Senhor renova as forças da águia. Que ele e ela não venham morrer nesse deserto, mas que esse deserto sirva para um crescimento espiritual, para um avivamento. Que essa dor, essa dificuldade sirva para moldar o seu caráter, para criar novos valores, para dar crescimento espiritual e não o contrário. Todos os pensamentos que o inimigo tem colocado, Jesus, para essas pessoas, para se entregarem aos vícios, à vida errada, porque está muito difícil, está muito pesado. Remova, porque o Senhor Jesus é o nosso ajudador, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz. Ele alivia o nosso fardo, o nosso jugo, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Toda a sugestão que o diabo tem colocado nessa mente para se entregar para o pecado, para o mundo, para a vida errada, porque está difícil, porque está doloroso. Arranca esses pensamentos, arranca esses desejos. Senhor, fortaleça os teus filhos, fortaleça os teus servos, aviva a fé, levanta, faça-os perceber que essa tribulação é passageira, que esse sofrimento é passageiro. Que o Senhor está no controle de tudo, que o Senhor nunca perdeu, nunca perderá o controle de nada, porque o Senhor reina, governa, domina, porque não há nada impossível para Deus. E todo aquele pede em oração, crendo, este receberá, porque a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é verdadeira. Senhor, que haja um avanço a partir de hoje. Quebra esses ciclos malignos, quebra esses labirintos, essas muralhas. Muralhas sejam quebradas nessa noite. Padrões malignos sejam quebrados nessa noite. Ideologias malignas sejam quebradas nessa noite. Filosofias mundanas sejam quebradas nessa noite. Todo padrão maligno, que está sobre a mente, sobre o coração, arranca, Jesus. Coloca um novo coração, uma nova mente, um novo espírito. Liberta, Jesus.
Que o teu povo avance, que o teu povo cresça, que o teu povo flua na graça e no conhecimento. Raba seque rebo, cheque reba. Resplandece o teu rosto sobre a vida deles. Ramande rebo, seque reba, cheque rebo. Tenha misericórdia deles, Senhor Jesus. Visita hoje e transforma vidas. Porque o Senhor formou o universo pelo poder da palavra. Apenas uma palavra, Jesus. Apenas um toque e tudo é transformado. Tudo é renovado. Os ossos secos revivem. O morto ressuscita, o enfermo é curado. Apenas uma palavra. Apenas um toque. Toca-nos nessa noite, Senhor Jesus, e transforma, renova, restaura a nossa vida. Visita-nos no dia de hoje. Quebra a estagnação, quebra o bloqueio, e traga o avanço, traga o crescimento. Escreva uma nova história na nossa vida. Ramande rebo, seque rebabá, cheque rebo. Riba sacaraba, cheque rebo, sereba. Ramande que rebo, cheque rebabá, sarababá, cheque rebo. Ribo, seque reba, vejo correntes quebrando, muralhas caindo por terra. Raba, seque rebo. Algumas pessoas estão em cativeiros, em labirintos. O anjo do Senhor te resgata nessa noite. Raba seque rebo cheque remanda raba. Deus vai te capacitar nesse deserto, vai te dar unção, vai te dar poder, vai te dar força. Você vai conseguir passar, você vai conseguir superar. Deus é contigo. Ele é o teu ajudador. Ramande rebo seque reba. Ele nunca te deixará. Raba saca raba cheque rebo. Esse ciclo maligno está sendo quebrado agora. Estás livre, rabababá, xerebo. Estás livre, rebo, seque, reba, seque, rebo. Estás livre, rababá, seque, rebo, seque, rebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada pela tua presença, por ouvir a nossa oração nessa noite. Obrigada pela libertação. Pai, queremos consagrar essa noite nas tuas mãos. Sê conosco. Guarda a nossa casa e a nossa família. Que toda a ferramenta preparada contra nós para essa noite não venha prosperar. Cubra-nos debaixo do teu sangue, debaixo das tuas asas. Conceda-nos uma noite tranquila em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Aleluia, glória a Deus.